Hoje, finalmente, nós vamos explicar a história do filme de Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim. Você talvez ainda não viu ou tá agora nesse final de semana, que é o primeiro final de semana do filme. E é claro, vai ter ainda muitas coisas pra gente conversar a respeito do filme também. Mas eu já vou deixar aqui a história do que aconteceu, do que tá rolando e explicar as coisas e tentar organizar pra vocês todas as ideias que o filme apresenta. Bom, hoje vai ser uma tarefa um tanto quanto complicada, porque tem muita gente que tá brigando a respeito de teorias e tudo mais, mas todas as análises, as minhas opiniões eu já falei em outros vídeos, então aqui eu só vou me ater à história e, é claro, vai ter spoilers. Então, eu já até fiz um vídeo falando da análise, né, com spoiler, tipo, o que eu achei do filme, como ele apresenta as ideias, e aqui é só pra gente contar a história do filme, tá bom? Então, você sente aí, acomode-se, que hoje a gente vai explicar finalmente tudo o que aconteceu na história de Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, ou o filme de FNAF brabíssimo que tá aí nos cinemas. Caso você ainda não viu, ainda tá rolando, né, pelo menos nos cinemas, pelo menos na data desse vídeo, ainda tá no circuito, né, da galera do cinema, mas é claro, já tá no serviço de streaming que é o Peacock. Caso você não saiba, é um serviço de streaming americano, não tem aqui no Brasil e não tem nenhuma notícia ainda de algum serviço de streaming que, tipo, já pegou o filme, já fez alguma coisa, ainda não temos esta informação. Quando tiver, eu vou atualizando vocês. Então, antes de nós irmos, deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada acontecendo aqui, são 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado já por estarem assistindo, então a gente vai ter uma longa conversa a respeito da história e explicando cada ponto do que tá acontecendo. Logo de cara nós estamos dentro da pizzaria de Five Nights at Freddy's e, é claro, estamos vendo tudo pelo ponto de vista do guarda noturno que está lá. Tem algumas pessoas falando que esse cara seria o Fritz Smith. Não, não é o Fritz Smith, porque o Fritz Smith é do FNAF 2. Se vocês lembrarem, ele é o nome do cara lá do FNAF 2 e não tem como ser esse cara aqui. Tanto que eu fui dar uma olhada nos créditos, né? O nome do personagem tá como Freddy Security Guard. Eu tô mostrando aí, né, que é só um guarda noturno lá da pizzaria, não tem um nome específico pra ele. E ele tá passando uma noite um tanto quanto complicada com os animatrônicos vindo pra cima dele, até que ele é capturado pelo Foxy. O Foxy chega então, me pega ele e coloca dentro da Parts and Services, e lá tem a tal cena, onde a gente até viu no Game Over, que eu tô mostrando pra vocês, que fica, né, os olhos ali saltando pra fora de um Freddy, e aqui é praticamente a mesma ideia, onde vai o guarda, sabe, ser colocado dentro de uma roupa, né, dos animatrônicos de Five Nights at Freddy's. Bom, essa roupa, né, por conta desse jeito e tal, é totalmente diferente dos jogos, isso é uma coisa nova. E vai ter algumas partes que eu vou ter que falar a respeito dessa Parts and Services, que, bom, já falando pra vocês, todo o layout da pizzaria é bem diferente do layout do FNAF 1. É bem, sabe, estranho, é bem, sabe, partes que não estão no mesmo lugar. Tanto que o Foxy agora tá bem colado no palco, por exemplo, e vários outros lugares que estão fazendo pra funcionar como se fosse um restaurante mesmo. Mas nada que vai atrapalhar a experiência, né, da galera, ou nada que vai fazer vocês se confundirem com a história. Depois dessa cena terrível que o guarda noturno morre, nós estamos então vendo agora pelo protagonista, que é o Mike Schmidt. E muitas pessoas vão começar já a perguntar: Cor, ele é o Michael Afton? E eu já vou deixar pra vocês aqui, e também vou explicar ao longo desse vídeo, que não, o Josh Hutcherson, que é o protagonista, né, que tá fazendo o Mike Schmidt, não, ele não é o Michael Afton. Não tem como ele ser o Michael Afton, não tem como ele ser, sabe, alguma coisa dos Aftons. Pelo menos nesse filme não deu nenhum indício de que ele seja. E eu vou explicar o porquê também. O Mike Schmidt, ele tem alguma coisa bem interessante com um pôster de Nebraska. Vai explicar a respeito desse lugar, das árvores bem altas assim, sabe, bem esticadas, e vai explicar o que tá acontecendo com ele bem em breve pra vocês. Outra coisa interessante é que ele tem uma irmãzinha mais nova chamada Abby. Abby é uma menina que é meio esquisita, mas também ela acaba tendo, sabe, um carinho, um amor muito forte pelo irmão mais velho que toma conta dela. Aparentemente não tem os pais na casa, isso vai explicar também no filme por quê, e parece que o Mike Schmidt, então, ele tá, sabe, trabalhando, tentando procurar algum emprego, fazendo alguma coisa com o emprego, pra, sabe, poder sustentar ele e a irmã. No caso também, na cabeceira, que é um negócio muito importante, ele tá lendo um livro chamado The Dream Theory. Dream Theory, né, a teoria dos sonhos, foi um negócio que ficou bastante popular na comunidade FNAF, pois vai falar a respeito da teoria do FNAF 4, que é justamente dos Nightmares, aquela coisa toda, de que tudo seria um sonho de uma criança ou algo do tipo. Bem que o Scott Cawthon tava querendo caminhar para essa era, né, para essa parte ali em 2014, 2015, mas as pessoas
começaram a questionar que tinha muita coisa que não batia e tudo mais, e depois o Scott Cawthon descartou a ideia, e aqui é só mais uma referência dessa época que foi muito doida. Nessa parte eu tenho que explicar pra vocês o que? A teoria dos sonhos que o filme vai apresentar desse livro é o seguinte: se você pegar e estimular o seu cérebro com experiências do seu passado, com experiências do que você já viveu na sua vida, você pode reviver tais experiências e procurar detalhes que seu cérebro acabou captando na época, mas você agora não consegue se lembrar direito. É como se você pudesse fazer assim, tipo, eu tô sonhando que eu tô num parque aquático, então eu coloco barulho de água, eu coloco, sei lá, eu durmo com uma foto de alguma coisa, sabe, pra eu lembrar do parque aquático, e aí eu sempre vou, sabe, estimular meu cérebro pra forçar a sonhar com um parque aquático, com o que quer que tenha acontecido ali. Então, basicamente, o Mike Schmidt, ele tá forçando o cérebro dele a sonhar toda vez com Nebraska, com a parte, né, que aconteceu nessa cidade, né, ainda mais com as árvores e aquela coisa toda. Fora que o pôster, melhor dizendo, de Nebraska, explicando pra vocês, é uma entrada de um camping, que é como se fosse um parque que as pessoas vão lá, sabe, pra se reunir, pra fazer churrasco e tudo mais, e também pra fazer acampamentos, que aqui no Brasil não é tão comum. A galera vai acampar mesmo no meio do mato, mas lá tem os lugares específicos. Aqui no Brasil tem, mas não é tão comum. Lá fora é bem mais comum, que a galera gosta de acampar e fazer esses churrascos, sabe? Como se fosse um parque enorme que a galera vai pra, sabe, ficar de boa no final de semana. No caso, o Mike Schmidt tá lá agora no seu trabalho, que é num shopping ali, e ele tá falando com um cara chamado Jeremiah, que ele vai falar a respeito, né, que esse livro seria meio raro e tudo mais. E parece que o papo é, será que é mais pela parte do colecionismo, né, a parte que talvez seria raro, algo de que algum colecionador gostaria desse livro, pois eles começam a entrar nesse papo de que o livro talvez seria meio raro, mas também eles começam a falar dessa teoria que tá escrita dentro do livro. Nessa hora também temos uma referência bem legal, que o Mike Schmidt ele vai pegar um sorvete e aparece o arco-íris do FNAF World, maldito arco-íris filha da mãe, que é um dos chefes daquele jogo, e aqui é como se fosse um, sabe, um easter egg de uma sorveteria. Nessa hora o Mike Schmidt ele vê uma criança sozinha, sabe, meio, sabe, perdida, não sabendo pra quem olhar. Chega um cara, agarra a criança e puxa ela pro canto. Nisso, o Mike Schmidt, ele começa a achar que o cara tá sequestrando a criança, ele vai pra cima e depois desce a porrada no cidadão. Ele desce a porrada como se não houvesse amanhã, e aí o amigo dele que tava trocando ideia com ele, agarra ele, puxa e fala, o que você tá fazendo? E aí vai e começa a briga ali a acontecer. E aí, então, nós temos o grande chamariz do filme, que é a parte do Steve Raglan, que é justamente a parte de conselheiro para partes de trabalho, conselheiro, sabe, vamos por assim, trabalhista, que vai indicar trabalhos, aquela coisa, né, o cara que vai tentar mostrar o seu perfil para empresas e tudo mais, para você fazer arrumar um emprego, melhor dizendo. Aqui no Brasil, caso você esteja perdido o que que seja, tem acho que as patrulhas, ou seria como se fosse a galera da Zona Azul, basicamente assim, que vai e arruma um emprego assim de Zona Azul, você vai nesses conselhos de trabalho e arruma um trampo lá, é basicamente isso. Só que tem um detalhe muito importante que eu tenho que falar para vocês. Na hora que aparece a câmera da sala, né, melhor dizendo, que o Mike Schmidt está agora fazendo esse aconselhamento, aparece a data do filme. Ou seja, temos finalmente a informação de uma data, e é justamente 4/6/2000. Como lá o mês e o dia é invertido, né? Nos Estados Unidos eles invertem, né, a ordem do mês pro dia. Então seria 6 de abril de 2000. Não estamos em 93, como a galera começou a achar que seria o FNAF 1. Estamos em 2000. Não sei se é a mesma data dos jogos, mas pelo menos na data do filme é em 2000. Então ali já, né, passou o milênio, aquela coisa toda, né? Então, bem interessante. Agora a gente tem finalmente um norte, né? Tem um ponto de partida aqui, que é em 2000. E depois nós estamos falando com o nosso queridíssimo Steve Raglan, que ele vai ter alguns segredinhos que eu vou falar nesse filme, mas acho que todo mundo já sabe, né? Eu já falei tantas vezes. Esse cara é um nome falso, e esse cara é o homem por trás do ruim, filha da mãe. Ele é o William Afton. William Afton tá lá, né, como conselheiro, né, sabe, de trabalho, ou talvez também alguma coisa de um psiquiatra, um psicólogo, algo do tipo, pois parece que ele faz aconselhamentos e tudo mais. O que dá a entender é que o William Afton, ele tem várias vidas, melhor dizendo, várias, sabe, formas de se identificar diferente e também passar por personagens ou pessoas falsas, onde ele acaba, sabe, se infiltrando em vários lugares. Nisso ele tá trocando ideia com o Mike, né, tá falando ali com o Mike Schmidt, e aí ele percebe, o senhor Mike Schmidt, fala, Mike Schmidt? Pera aí, Schmidt, eu acho que
nome é um pouco familiar. Nessa hora, muita gente deve ter entendido do tipo, ah, agora, Cora, ele percebeu que é um Afton, algo do tipo. Se ele realmente fosse o Afton, se realmente fosse filho dele, talvez ele já teria percebido antes. Mas ele não percebeu, porque talvez tenha uma outra ponta solta que eu vou falar pra vocês, né, mais pra frente. Mas nessa hora, o William Afton, ele percebe que tem alguma coisa estranha e ele fala, ah, você é o Schmidt, então eu tenho o trabalho perfeito pra você. E aí então eles trocam mais um pouco de ideia e falam, olha, o problema é que o lugar tá abandonado, o dono do lugar tem um carinho enorme por esse lugar, ou tem, sabe, um senso de nostalgia ou algo do tipo, e o salário é péssimo e o horário é pior ainda. E é então que o nosso queridíssimo Mike Schmidt, ele fala, não quero, não posso aceitar. Não posso aceitar por justamente ele tá com esse negócio dos sonhos, com esse negócio, sabe, tomando remédio para dormir, mais um monte de coisa que a gente já viu no começo do filme. Ele fala, não posso à noite, não quero à noite, não vou aceitar à noite. E aí, ele fala, ó, se você mudar de ideia, tá aqui o meu cartão, pensa direito com calma. E agora temos um relacionamento mais, assim, um pouco definido da Abe com o Mike Schmidt, né? Sabe aquela coisa de irmão, onde a Abe gosta muito do irmão, mas o irmão, ele tá pistoleta, sabe? Ele tá, vamos pôr assim, ele tá com a cabeça travada em uma coisa. E agora vai finalmente explicar que coisa que é e o porquê, né, que ele tá tão maluco assim. O Mike Schmidt, ele tá forçando o cérebro dele, basicamente, a voltar pra época que ele era mais novo, que ele tava em Nebraska. Em Nebraska aconteceu um negócio bem sinistro, onde tá lá, né, eles estavam no acampamento, e mostra a mãe do Mike Schmidt e o pai do Mike Schmidt. Então, tipo assim, ele tá vendo o pai dele lá, ele sabe quem é o pai dele, e não é o William Afton, é outra pessoa. E também a mãe, que é outra pessoa. Não é a senhora Afton, não é nada, é a mãe do Mike Schmidt. E aí aparece Garrett. Garrett é o irmão mais novo do Mike Schmidt, e na época que eles estavam ali no acampamento, né, sabe, ali, curtindo aquela coisa toda, a mãe falou, fica de olho no seu irmão, e aí acontece o problema. O Mike Schmidt também, né, como é meio criança, meio adolescente, sabe, tá entrando na adolescência, ele não presta atenção direito, e aí, quando ele menos percebe, um homem, né, com um carro escuro, um homem meio, sabe, encapuzado, escondido e tal, pega o Garrett e sequestra ele, né, indo embora, onde o Mike Schmidt tenta correr pra tentar salvar o irmão, mas é impossível. Ele tá tentando agora, sabe, fazer esse negócio do sonho, sabe, fazendo, ele relembrando e tudo mais, para justamente tentar achar quem foi o filho da mãe que sequestrou o irmãozinho mais novo dele. Então agora a gente tem a motivação do cara, tipo, pô, ele tá fazendo essa palhaçada toda porque ele viu esse livro dessa teoria e agora ele tá forçando o cérebro dele a tentar lembrar quem que é. Nisso acontece o seguinte, a gente tem que fazer uma explicação muito importante aqui, pois muitas pessoas começaram a falar que o Garrett seria a criança chorona. Até eu fiz essa teoria, eu falei algumas vezes aqui, mas pelo que tá aparecendo ali, não parece que o Garrett é a criança chorona. Deixa eu lembrar pra vocês o porquê. Se vocês se lembram no FNAF 4, lá na época do minigame, nós sabemos que o Michael Afton pegou a criança e colocou na boca do Fredbear. Nós sabemos que isso aconteceu, a gente viu nos minigames do FNAF 4 e vimos que foi o Foxy Bro, que é o Michael Afton, que fez isso com o próprio irmãozinho mais novo dele. Só que acontece o seguinte, aqui no filme, o irmãozinho mais novo foi sequestrado. Então, se o Mike Schmidt seria o Michael Afton, ele teria que pegar o irmãozinho mais novo e ter colocado na boca do Fredbear. Mas isso não aconteceu, pois o que aconteceu é, a criança foi sequestrada e o Mike Schmidt foi viver a vida dele. Ele foi para outro lugar, parece que mudou de estado. Se a gente for lembrar lá da sala do William Afton, eles estão em outro estado, parece que eles estão mais agora na parte do sul dos Estados Unidos, não que Nebraska não seja, não sei onde fica Nebraska, mas é totalmente diferente, eles não estão mais no Nebraska, eles estão em outro estado. Então, tipo assim, parece que a família seguiu em frente, a família teve uma nova filha, que é a Abe, e agora, né, vai explicar também o que aconteceu com os pais também, mas um pouco pra frente. Mas só falando que por conta desse sonho, por conta dessa memória que o Mike Schmidt apresenta pra gente, não tem como ele ser o Michael Afton, porque então ele nunca colocou o irmãozinho mais novo na boca do Fredbear. Então, não tem como fazer o vínculo, não é o Michael Afton, e o Garrett não é a criança chorona. Porque também o Homem Ruim vai falar o que ele fez com ela, né? A gente vai ter essa informação também no filme. Depois nós temos a cena na escolinha da Abe,
onde vai ter uma reunião com a diretora e tá ali o Mike Schmidt junto com uma tia, que é a tia Jane, que ela tá com um advogado e basicamente o resumo é, a tia Jane ela tá pistoleta porque ela quer a guarda da Abby, ela quer tipo, mano, me passa a guarda da criança, você não tem condições de cuidar da criança, você espancou um cara por nada e você agora tá fazendo essa palhaçada, tá fazendo essa graça, você me dá a guarda da criança. E aí o Mike Schmidt ele fica, ai meu Deus do céu, tal, não sei o que, e a diretora acredita no potencial do Mike Schmidt e também ela percebe que a Abby gosta muito do Mike Schmidt, né? Gosta, tipo, a Abby gosta muito do irmão mais velho, fora que a Abby, ela própria vai admitir que ela detesta a tia Jane, fala que ela fede cigarro e ela é insuportável. Então, tipo, ela não quer ficar com a tia Jane, ela quer ficar com o Mike Schmidt. E o Mike chega e fala assim, olha, tá, eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro, eu perdi meu emprego agora, eu preciso fazer alguma coisa então. Falou, olha, se você vai querer comprovar na frente do juiz que você tem condições de cuidar da sua irmã, você precisa então pegar, né, e ter um emprego, ter alguma coisa, fazer alguma parada, senão agora você vai perder a guarda da sua irmã. Então ele no desespero, ele pega e lembra do Steve Raglan e fala assim, eu vou ligar pro cara, liga pro cara e fala assim, irmão, nós vamos fazer o seguinte, aquela vaga tá de pé? E aí ele fala, sim, tá de pé? Não, vai lá, tá de pé, pode ir, sem problema nenhum. E aí então, o William Afton começa, né, caso a galera fique perdida, Steve Raglan e William Afton é a mesma pessoa, tá? Que é o nome falso. E aí o William Afton começa a falar com o nosso queridíssimo Mike Schmidt, falando assim, esse lugar, ele fazia muito sucesso, ele foi muito conhecido nos anos 80, as crianças adoravam aquele lugar e os donos não querem se livrar. Então o seu trabalho vai ser o seguinte, você tem que fazer uma coisa, cuidar para que ninguém entre dentro, né? E também limpar o lugar. E aí o Mike Schmidt fala, não, isso aí são duas coisas, fi. Para com isso. E aí fala, não, tá, mas ó, você tem que ir lá tomar conta e você, né, vai ter todo o sistema de segurança. O lugar não tá lá aquelas coisas, mas você toma, vai lá de boa. Fica lá, vai tranquilo, que não tem problema. E aí você tem que trabalhar da meia-noite às 6 da manhã. E então ele vai lá, né, agora que ele tem um trabalho, ele tem uma babá pra cuidar da Abby enquanto ele tá fora, que é a Max. E a Max fica lá tomando conta, né? Já vários outros trabalhos que ele fez, a Max já ia, pois ela já foi apresentada, esqueci de falar, mas ele já tinha uma babá tomando conta e tal. Então, tipo, ah, beleza. Deixa a menina lá tomando conta da Abby. Ele vai trabalhar e aí ele conhece um pouco mais do lugar. A Fred Fazbear Pizza Place. Não confunda Pizza Place com o lugar do FNAF 6. É só o nome da logo do bagulho. Mas o restaurante aparentemente é o restaurante do FNAF 1. Então tá lá os animatrônicos, aquela coisa toda. E então ele começa a ver algumas coisas esquisitas no lugar, algumas coisas mexendo ou algo do tipo. Ele escuta os barulhos, ele vai averiguar o que tá acontecendo e tudo mais. E ele também vê dentro da sala dele uma fita de treinamento. Essa fita de treinamento é mais pra falar como é que é o lugar, que o lugar é lindo e maravilhoso. A Fazbear Entertainment acabou criando um negócio ali bem legal, né, pras crianças, aquela coisa toda. E aí acontece o seguinte... Ele recebe esses barulhos, né, e começa a perceber o que tá acontecendo no lugar, mas nada de ruim acontece, pelo menos por enquanto. E aí, o cara é um sem vergonha, o cara é um safado. A maior parte desse filme, o Mike Schmidt, ele vai passar dormindo, porque ele justamente ele tá, sabe, aficionado com o que aconteceu com o irmãozinho dele, esse negócio de teoria, porque ele tá revendo o negócio e talvez estaria dando certo. Mas o negócio só piora, porque ele tá lá na noite, ele tá lá olhando as coisas e ele vê que, tipo, o sonho mudou. Quando ele dorme dentro da pizzaria, o negócio acontece totalmente diferente. Quando o sonho acaba, né, que uma pessoa misteriosa sequestra o irmãozinho mais novo, ao invés de acabar ali, vai justamente pra uma cena onde tá 5 crianças. 5 crianças onde cada uma tem... Sabe, uma tem uma orelhinha de coelho, outra tem um chapeuzinho de urso, outra tem, sabe, o babador da Tica, outra tem o gancho do Foxy e tem a criança loira, né, no meio. Enfim, você sabe o que tá acontecendo ali, né? As crianças amaldiçoadas que estão ali, né, que acabaram possuindo os animatrônicos. E aí ele fala, ué, pera, isso aqui é novo, eu não tô sabendo de nada, o que tá acontecendo? E aí começa a vir, né, o questionamento, ele fica meio na dúvida. E aí, quando ele vai perguntar, vocês viram quem que é? Vocês viram quem sequestrou? Vocês viram quem que foi? Vocês viram? Quem que é? E as crianças saem correndo de medo. Nisso, ele até começa a sair correndo atrás do Golden Fred, vai, corre atrás, né, da criança que tá possuindo o Goldão, né? E aí a criança capota, né, ali, se esconde, e ele capota junto.
e fica, né, naquela coisa. Putz, quase cheguei perto pra ter as respostas que eu tanto queria. A única coisa que acontece de interessante mesmo é que o Mike Schmidt vai, vamos por assim, piorar essa fixação dele querer ficar sonhando e de querer ficar lembrando de coisas do passado. Então agora ele vai querer realmente ir na Freddy's porque parece que tem alguma coisa acontecendo lá e principalmente parece que alguma coisa tá querendo falar com ele. Talvez seriam essas crianças ou algo do tipo, ele não tá entendendo ainda o que tá acontecendo. Então ele volta pra casa, recepciona a Max, né? A Max vai embora e fica tudo bem. Depois temos a fatídica cena que aparece senhorito Matt Pat do Game Theory, onde eles estão num restaurante chamado Spark, que já é uma referência a alguma coisa que aconteceu na comunidade FNAF há um tempão atrás. E aí, então, tá lá, né, a tia Jane com o Doug, que é o advogado, e tá a Max junto com o irmão dela. Na verdade, o Matt Pat só aparece ali pra fazer uma graça, né, e aí ele vai embora. Mas ali a conversa que tá acontecendo é o mais importante. A tia Jane falou assim, ó, você tinha um trabalho, você tinha que procurar coisas pra incriminar, né, o tal Mike Schmidt, né, o meu sobrinho, porque eu quero a guarda, né, da minha sobrinha, porque ele tá fazendo coisa ruim. Outra coisa que eu acho que eu não expliquei, a tia Jane, ela quer a guarda da Abby porque o Estado dá uma grana, né, pra, acho que aconteceu algum trauma, alguma coisa, dá uma grana, né, pra pessoa tá tomando conta da criança. Então é por isso que ela quer, ela quer o dinheiro que a criança vai dar todo mês. E aí, então, é por isso que, tipo, a Max entrou e falou assim, olha, eu fui lá, eu sou babá, mas não tô achando nada, aquela coisa. Talvez a tia Jane dê uma sondada, né, pra ver se tinha outra pessoa ali que talvez ela pudesse corromper, e ela corrompeu a Max. Nisso, ela acaba falando que ele conseguiu um outro trabalho, né, que justamente é lá na pizzaria, né, da Freddy Fazbear Pizza. E aí eles bolam um plano, né, principalmente o irmão da Max. A gente entra no lugar, arrebenta com tudo, dá o cacete ali, quebra tudo, pega o que tem de valor e vai embora. Pra justamente, né, o dono, ou quem for o contratante, ficar pistoleta e mandar ele embora. E aí, então, não vai ter como, na hora que chegar na frente do juiz, tipo, ó, o cara é péssimo no trabalho, o cara deixou um lugar que seria pra ele se proteger, sabe, todo abandonado e todo largado. Então, as pessoas entraram e vandalizaram o lugar. Então, não vai ter como. O juiz vai dar a guarda da criança para a tia Jane. Então, o plano é invadir a Freddy Fazbear Pizza, arrebentar com tudo e pegar o que tem de valor. Pelo menos é o que o irmão da Max vai fazer. O cara começa a ficar tão aficionado, o Mike Schmidt, né, por conta daqueles negócios dos sonhos, que ele até pega o pôster de Nebraska da parede e leva pro lugar lá, né, pra onde ele tá trabalhando, pra justamente forçar, né, ele a sonhar. Era pro cara tá trabalhando, o cara tá sonhando. É simplesmente inacreditável. Então acontece de novo o ruim, que ele vai sonhar com o irmãozinho que foi sequestrado, aquela coisa toda. Ele pergunta pras crianças, vocês viram? E as crianças não respondem. As crianças saem correndo, ele vai atrás da criança. Ele vai agora atrás do Foxy. E o Foxy dá a ganchada, né, no braço dele e rasga. Ou seja, começou um negócio do tipo assim, parece que os sonhos podem afetar a realidade. Ou o que a pessoa tá sonhando pode ser que afete, né, ela na vida real, o que é um negócio bem complicado e esquisito. FNAF eu acho que já brincou um pouco com isso, acho que principalmente no FNAF 4, e é praticamente a mesma ideia do que tá acontecendo aqui. Sabe, do negócio dos Nightmares existirem, melhor dizendo, e afetarem a pessoa de alguma forma. Nisso ele acorda meio desesperado porque uma pessoa está esperando ele na porta da pizzaria, e é justamente a policial Vanessa, e também vai ter uma coisa bem importante com ela. O resumo do papo é basicamente o seguinte. A Vanessa, ela fala, fica esperto porque esse lugar, ele é muito estranho. Ele mexe com a sua cabeça. Você não pode dormir, você não pode ficar dando bobeira, pois parece que, né, o Mike Schmidt tava dando bobeira e ela sacou, né, que ele tava dormindo no trabalho. Fora que também ela vê, né, os comprimidos, as coisas e tudo mais que ele devia estar usando ali. E também, né, ela começa a falar a respeito do lugar e tem mais uma pessoa lá dentro que ela vai ter que ficar dando uma olhada porque tá a parte da rota dela, né, de tomar conta, né, da região. Fora que ela também, aparentemente, ela conhece muito sobre esse lugar. Ela sabe muito sobre o lugar, ela sabe muito o que tá acontecendo. Ela, sabe, uma expert de Five Nights at Freddy's, um negócio absurdo. Ela conhece bem o lugar e vai ter uma explicação daqui a pouco. Bom, a noite passa, acontece tudo o que aconteceu e o Mike Schmidt vai embora. E aí ele fecha o lugar todo e vaza. Nisso, o plano lá do irmão da Max, né, o irmão da babá, vai entrar em ação e a galera entra dentro da pizzaria pra fazer o ruim acontecer. Os animatrônicos começam a ir pra cima da galera. E aí acontece, né, o mais bizarro. Os caras desaparecem,
né? E inclusive a babá vai procurar pelo irmão e ela também é levada de arrasta. Todo mundo morre dentro da pizzaria. E aí, nesse meio tempo que o Mike Schmidt ele foi embora, aconteceu toda essa palhaçada na pizzaria, então agora ele tá em casa. Quando ele tá em casa, tipo, ele até acha meio estranho porque ele tá lá falando com a Abe, aquela coisa toda, né? Fala do distintivo. A Abe, ela pega, né, a papelada, sabe? Porque o advogado da tia Jane, lá naquela parte da reunião lá da escola, entrega o papel falando, ó, passa a guarda da tua sobrinha, para com essa palhaçada, e entrega logo. E aí, então, a Vanessa, ela vai na casa do Mike Schmidt, fala assim, ó, aconteceu um negócio, invadiram a Fred's, invadiram lá, aconteceu ruim, e você talvez deve ter deixado alguma coisa aberta, deve ter acontecido alguma coisa, vai ser negligência criminal. Você deveria ter tomado conta do lugar e ter fechado direito, mas conseguiram invadir, ainda mais porque ela mostra o remédio. Você tá dormindo no trabalho, e isso aqui não pode, você vai mamar. E aí ele fala, putz, tá bom, eu vou explicar o que aconteceu então. E agora nós temos os paralelos finalmente explicando bastante coisa. O Mike Schmidt ele vai falar que o pai e a mãe, eles eram muito unidos e amavam, né, os filhos, aquela coisa toda. Eles foram acampar no Nebraska e então a criança Garrett acaba sendo sequestrada. E aí ele se culpa desde então porque era pra ele ter ficado de olho no irmãozinho, e então uma pessoa acabou sequestrando o irmãozinho pequeno dele. E ele tá agora nessa teoria dos sonhos, tentando ver se ele consegue achar quem é, ver se ele consegue lembrar ou tudo mais que talvez ele possa ter visto, mas não tá vindo a memória pra ele, né? Ele não tá conseguindo enxergar quem que é. Desde então aconteceu o seguinte, passaram-se vários anos, eles tiveram uma outra filha, né, que é a Abe. Agora que o Mike tá um pouco mais velho, tem a Abe, né, que é a irmãzinha pra tomar conta. Mas acontece outra tragédia pra completar a cabeça do cara e ficar toda cagada. A mãe morre. A mãe morre, acho que alguma doença ou algo do tipo, e o pai faz cosplay de Sayori. É falado no filme que o pai acaba indo de arrasta. Ele mesmo não aguentou a pressão de ver a esposa morrer, então ele acaba, né, fazendo, enfim, ele acaba indo junto, mas forçadamente. Ele tava bem e foi, né, por conta da depressão, aquela coisa toda. Desde então, o Mike Schmidt, ele fica se culpando, e ele fica se culpando porque talvez a tragédia da família não teria acontecido, não teria passado por nada dessas coisas, se ele tivesse prestado atenção, né, e o irmãozinho não tivesse sido levado, né, ele poderia ter feito alguma coisa, e é por isso que acontecem essas paradas dele ficar meio agoniado e tudo mais. Pois ele também vai explicar que é meio que recente isso, parece que o pai foi, né, sabe, não aguentou, meio que recente, então é por isso que ele começou a talvez ir atrás pra tentar, sabe, resolver essa história de uma vez por todas da família dele. Então é por isso que ele tá querendo sonhar, é por isso que ele tá tentando lembrar o nome do cara pra, sabe, se livrar disso de uma vez, né. Ao invés do filho da mãe no psicólogo, no psiquiatra, não, ele quer resolver por conta, né, um cara meio orelhudo. A Vanessa, ela pega e fala assim, olha, eu entendo o que você passou com seu irmão, eu entendo o que aconteceu, mas você tem que fazer o seguinte, você não pode ficar com a guarda baixa dentro da Fred's. O lugar lá vai mexer com a sua cabeça, tá bom? Então, ó, eu vou fazer o relatório, fica tranquilo que a gente vai resolver esse negócio aí, tá bom? Tá bom. E aí, o que acontece? Ela pega e vai embora e ele começa a ligar pra babá, né? Porque agora passa o dia e ele tem que voltar pro trabalho, né? Já estamos aí na terceira noite. Caso a galera pergunte, ah, não tem quantas noites? Tem 5 noites, é 5 noites no Fred, então seguindo a risca o nome do jogo, pelo menos. E aí ele começa a ligar pra babá, vai ligando, fala assim, pô, mano, cadê essa filha da mãe? Ela não vem logo? Aí ele fica desesperado, falando, pô, não vou deixar a criança sozinha aqui, então vou ter que levar ela pra onde eu trabalho, não vai ter jeito. E então ele leva a Abe pra pizzaria mais atacada do mundo. E aí acontece até a cena do trailer, tipo, ó, eu vou trabalhar e você vai dormir. Só que parece que na verdade é o contrário. Eu vou dormir e você vai trabalhar. É isso que parece que vai acontecer. Porque o cara vai dormir de novo, meu Deus do céu. O homem só dorme, o homem por trás do sono. Meu Deus, é o homem por trás do ronco. É o Mike Schmidt. Mas acontece outra coisa também. Ele começa a limpar o lugar e tem uma coisa bem interessante. Por quê? Ele vai limpar o lugar e não parece que tem fitas policiais. As pessoas não perceberam isso. Não tem, sabe, fitas policiais, não tem aviso de polícia, não tem, sabe, como se alguém tivesse feito alguma coisa oficial para a polícia. Parece que deixaram quieto. E quem deixou quieto, que deveria ter feito alguma coisa, oficial Vanessa. Não tem, sabe, nada. E o mais louco, quando ele começa a limpar o lugar, parece que a marca, né, pelo menos as pessoas que entraram, estão limpas, ou pelo menos tentaram limpar. Porque se vocês lembrarem, o cara, né, ele dá um tapão na porta, né, o Hank, ele dá um tapão na porta que ele morre pro Bonnie. E aí, quando ele escorre a mão, tá tudo sujo o vidro. E aí ele vê depois e fala, o vidro não tá sujo, mas tem um sangue aqui, acho que esqueceram de limpar.
sus. E aí, pra variar, acontece de o quê? O cara vai o quê? Quando ele termina de limpar o lugar, ele vai dormir. Ele vai dormir, o filho da mãe vai dormir, desgraça. E aí, então, ele capota no sono. E a Abby, ela fala, olha, eu vou só dar uma volta e já venho, tá? Pelo menos ela é uma criança educada, ela avisa, né, que ela vai fazer. E ela, então, vai no banheiro e depois ela vai olhar a pizzaria. E é então que os animatrônicos recepcionam ela, aquela coisa toda. Mas aí é cortado pra justamente a gente ir pro sonho, porque o sonho tem umas coisas importantes acontecendo. Ele vai passar pelo sonho, aquela coisa toda, mas acontece um negócio diferente. Ele, na hora de ver as crianças, ele só vê o Golden Fred. Ele só vê o gordo Fred ali, desenhando alguma coisa no chão. E aí ele fala, olha, por favor, não se assusta. Eu só quero saber o que aconteceu com o meu irmão. Por favor, eu quero saber quem levou meu irmão. E eu acho que vocês sabem quem pode ter levado ele. E aí ele fala, tá, se a gente te mostrar, você vai dar o quê pra gente? A gente vai ganhar o quê com isso? Aí fala, Golden Fred espertinho, né? Golden Fred é meio safadinho nesse filme, né? Filha da mãezinho. Aí fala, não, eu te dou tudo que você quiser. Pode ficar tranquilo. Eu te dou o que você quiser. Mas me fala, né, o que tá acontecendo. E aí, aparece no chão um coelho. E aí, outra coisa que fica bem assim, mostrando algumas partes, é um tal coelho amarelo. Coelhão amarelo, aquela coisa toda, Spring Bonnie das ideias. Nessa hora, ele meio que vai acordando com um barulho, né, de uma criança gritando. E aí, quando ele vai perceber, a Abby não tá mais onde ela deveria estar, né? A tal cabaninha que ele fez. Quando ele vai perceber, a Abby sumiu, ele vai correndo e aí vê os animatrônicos indo pra cima dela. E aí ele vai desesperado, tenta fazer alguma coisa e aí percebe que os animatrônicos estão brincando com ela. E os animatrônicos, eles são, enfim, eles são meio silly, eles são meio bobo, eles são, assim, aparentemente com crianças eles são de boa, eles são normais. Muita gente reclamou dessa parte, muita gente reclamou disso, mas, falando bem a verdade, isso tá coerente com os jogos, cara. Se vocês lembrarem, várias vezes, né, principalmente no FNAF 2, vai falar que os animatrônicos, eles andam de boa perto de crianças, sendo que os animatrônicos do FNAF 2, eles têm alma. Então, tipo, com crianças, os animatrônicos, eles agem de boa, mas com os adultos, eles ficam encarando. E acontece isso aqui. Então, tipo, beleza, eu entendi que pode ser meio galhofada, mas essa parte tá correta com o jogo, tá correta. Sempre foi mostrado que os animatrônicos perto de crianças, eles sempre foram de boa, mas, né, perto de adultos ou pessoas mais velhas, eles ficam encarando ou ficam tentando ver quem que seria, o que talvez estaria acontecendo. A Abby e o Mike Schmidt, eles trocam uma ideia agora que eles voltam pra casa, eles passam por essa experiência de ver os animatrônicos andando, tudo de boa, e aí acontece que ele fala, olha, mas é realmente aquilo? Não é uma pegadinha, não é nada? Ela fala, ué, não, são fantasmas, uai. Aí ela fala, ué, mas são fantasmas, você tá achando isso normal? Ele falou, claro, como que você acha que os animatrônicos se mexem? É que tem fantasma mexendo eles. Aí ele, tá bom, né? É assim, fácil. Simplesmente aceita. É isso. E aí, eles começam a conversar e tem uma coisa muito importante. Por quê? Como eu falei pra vocês, a parte de sonho começa a afetar muito o lugar. Parece que a Abby, ela também dormiu, né? Pelo menos uma horinha ali, ela deve ter dormido e tal. E aí ela acordou pra ir no banheiro, mas o que aconteceu? Ela desenha a cena do sonho do irmão. E aí fala, ih, rapaz, espera aí. Meio que, tipo, ele até pergunta, você lembra do Garrett? Você lembra do nosso irmão mais novo e tal? Aí ela fala, não lembro. E aí o Mike fala, ué, então como é que você desenhou isso aqui? E aí mostra, né, o desenho lá pra Creonça, fala, ué, você desenhou a parte, né, do Garrett sendo levado. E aí ela fala, eles que me contaram, né, os animatrônicos me contou, falou assim, ó, eles que falaram o que tava acontecendo, falaram assim, ó, foi por causa disso, né, o que tá, tipo, eles contaram pra mim. Aí fala, então eles trocam ideia com você, porque eles não gostam de conversar tanto comigo, não. Então, ó, faz o seguinte, você faz umas perguntinhas, eu vou levar você de novo, tá? Então, você faz umas perguntinhas pra eles, pra mim, por favor. Não esquece de dar o papo lá. Aí a Abby fala, tá bom, então vou lá de novo. Fala, não, você vai. Pode ficar tranquilo que você vai. E agora fomos para a quarta noite e vai lá, né, o nosso que disse o Mike Schmidt leva a Abby lá pra, sabe, tentar trocar ideia com os animatrônicos. A Vanessa agora tá lá também. E aí, ele fala assim, ué, mas a Vanessa tá aqui? Ué, o que tá acontecendo? Será que aconteceu alguma coisa? E aí, a Abby fala, não, eles conhecem a Vanessa também. Ah, conhece a Vanessa? É sério? Aí fala, conhece, e eles acham ela legal.
Então a Vanessa, ela tem... Até os animatrônicos já sabia quem era, né? E também acha a menina de boa. Então, tipo, essa Vanessa, ela tem muito mais história dentro da pizzaria que a gente poderia imaginar. O resumo agora é basicamente o seguinte. Vai rolar uma cena, né, de felicidade, coisa bonitinha. Eles vão fazer um forte, brincar com os animatrônicos. Vai acontecer umas cenas, né, meio sillies ali, meio bobinhas, né? Só pra fazer o fanservice de sempre. Mas depois vai acontecer umas coisas bem interessantes. Outra coisa que já deve ter aparecido, talvez eu não devo ter pontuado, a Parts and Services tem um bicho que é o Spark the Dog. Spark the Dog, caso você não saiba o que é uma das primeiras grandes teorias de Five Nights at Freddy's, onde falavam que tinha um animatrônico cachorro dentro da pizzaria. Falavam, né, que tipo, quando saiu o FNAF 1, a galera tava teorizando, começando, né, a tentar montar a história, começaram a fazer imagens de um cachorro animatrônico que estaria dentro da pizzaria também. Isso é um bagulho falso, isso não tá nos jogos, nunca teve nos jogos, né? Mas o Scott Calton decidiu falar, não, vai tá no filme. Não foi nem ele que inventou o negócio, ele pegou o que a comunidade inventou e botou no filme. Então agora, Spark the Dog é oficialmente canon em Five Nights at Freddy's, né? Pelo menos no filme. Outra coisa que vai rolar também é que a Vanessa, ela vai começar a trocar ideia, né? Justamente ali perto, e tem uma Ella Doll. Ella Doll é do 1h35 da manhã, né? Que ela aparece ali, aquela coisa dos Spring Locks e tudo mais. E aí começa a trocar ideia a respeito do próprio Spring Lock Switch, né? Que ela vai explicar que a roupa é meio, sabe, instável. Quem não sabe mexer pode acontecer algum problema e algum dano, alguma coisa pode fazer com que as falhas, né, da roupa de mola quebrem e acabem aprisionando ou machucando o usuário da roupa. Outra coisa que fica muito subjetiva é que o Mike começa a falar, você conhece o que tá acontecendo aqui, você sabe o que tá acontecendo aqui, me fala, o que tá rolando? Você já sabia dos animatrônicos, você já sabia da roupa, você já sabia onde tava guardada as coisas, você sabe de tudo nesse lugar, minha filha, você precisa me contar o que tá acontecendo, você precisa me falar o que tá rolando. E ela fala, eu tô tentando te ajudar, mas não traz mais a Abby aqui, não traz a Abby aqui, não é pra trazer outras crianças aqui, não traz. Aí fala, mas por que não pode trazer? Fala assim, você trouxe porque você quis, não era pra trazer, você agora não traga nunca mais. E aí, né, acontece uma tretinha, os dois começam a brigar. Nesse meio tempo a Abby se machuca, vai todo mundo socorrer a menina. E aí o dia passa. Eu tô cortando muita coisa, ou pelo menos resumindo bem básico, porque tem mais coisa importante pra falar depois. Aí a Vanessa fica pistoleta e fala assim, né? Pô, se você trazer essa criança aqui, eu vou dar um tiro em você. Não traga mais essa criança aqui, eu vou dar um tiro na tua cara. Então não traga a Abby mais. E aí a Abby fala, por que todo mundo é pistola com você? Meu Deus, o bagulho é simplesmente insano, né? Todo mundo fica pistoleta com o Mike Schmidt. Nessa hora, por conta da Abby ter se machucado, e também por tudo que aconteceu na noite, né, dos animatrônicos, aquela coisa toda, né, e ele tendo o conselho da Vanessa, o Mike Schmidt, então, toma, né, uma outra postura. Ele fala, olha, eu não quero mais trabalhar na Freddy's. E aí ele começa a querer assinar a papelada, tanto que ele chama a tia Jane pra casa dele, para justamente, vou conversar. Ele chama a irmãzinha dele, e a irmãzinha fala, eu te odeio, você sabe que eu não gosto dela, não quero falar com essa mulher. E aí a criança fica pistoleta, né? E a tia Jane fala, você tá fazendo a coisa certa e tudo mais. Querendo ou não, por mais que a véia louca queira só o dinheiro do Estado, o cara nitidamente não tem condição de cuidar de uma criança. O cara tá ficcionado por conta do irmãozinho mais novo que morreu, traumatizado que os pais morreram, e agora tá indo pra um lugar que os animatrônicos andam e poderiam ter matado a Abby. Então, tipo, cara, ele tem que pensar na segurança da irmã, né? No caso, é justificável o que tá acontecendo. E aí, o filho da mãe, ele toma a decisão de ir na Freddy's de novo, porque ele tá aficionado pelo negócio do irmão. Ele falou assim, eu vou preferir, ele tá preferindo perseguir o que estaria acontecendo, tentar achar quem seria a pessoa do que a própria irmã. É absurdo a decisão do cara. Isso eu acho meio louco. Ele poderia ter abandonado, né, essa quest aí, né? Mas ele quer continuar e vai até o final. Nisso ele volta na pizzaria e ele vai, finge sonho, toma um monte de calmante e vai trocar ideia com o Golden Fred de novo. Nessa conversa, o Golden Fred fala, nós queremos a Abby. Você deixa a Abby aqui e aí a gente vai mostrar pra você o que tá acontecendo e tudo mais, né? A gente pode fazer um acordo aqui. Aí fala, não, mas eu não tô entendendo, não é isso que eu quero, porque, tipo assim, não é só não quero por causa da Abby, mas o Golden Fred fala, ué, posso mudar esse sonho aí pra você, irmão, nós faz a boa. E aí fala, não, mas peraí, isso tá errado, isso aqui nunca aconteceu. Assim, mas é isso que você quer se lembrar, né, a gente pode alterar a sua memória.
alterar o seu sonho, falando que o dia do acampamento aqui não aconteceu nada, né? O teu irmão tá de boa, teus pais morreram e você, na hora que lembrar do seu irmão, não vai lembrar ele sendo sequestrado, vai lembrar ele aqui e acabou. A gente pode mudar isso pra você. E aí, ele falando, tá, ele aceita no momento porque ele volta a ver o irmãozinho e aí bate o lampejo, né, da consciência da Abby. Fala, pô, não posso deixar minha irmã, né? Não posso deixar simplesmente ela lá. E ele bate a consciência de, sabe, voltar a pensar, pô, se aconteceu com o meu irmão, pode acontecer com ela. Então eu preciso fazer alguma coisa. E ele nega o que o Golden Fred tava oferecendo, que é mudar a memória. E aí todos os animatrônicos partem pra cima do Mike Schmidt, arrebentam ele na porrada e ele é jogado na Parts and Service. Tanto que, né, ele tenta fugir, aquela coisa toda, e consegue, né, consegue escapar ali, né, do negócio de colocar o animatrônico dentro do esqueleto, aquela coisa toda. E aí ele vê na Parts and Services as outras pessoas todas jogadas lá. Pessoas agora dentro do Spark the Dog, dentro de outros animatrônicos, né? Os corpos das pessoas foram jogados lá. Nisso ele buga muito, porque, pô, era pra Vanessa ter feito isso aqui. E a Vanessa talvez deve ter pego os corpos e ter jogado pra cá. E aí ele falou, putz, tem alguma coisa muito errada acontecendo, meu Deus. Ele até que consegue fugir ali, né, da Parts and Services, mas o Fox acaba capturando ali depois e a cena corta. Depois acontece a cena da tia Jane lá dentro da casa, aquela coisa toda, tentando cuidar já da criança. E o Golden Fred vai buscar a criança. Porque, querendo ou não, o cara falou assim, não, ó, eu dou tudo que vocês quiserem. E o Golden Fred falou, tá bom, então eu vou lá buscar. E aí o Golden Fred vai buscar a amiguinha agora pra ficar pra sempre dentro da Fred Fazbear Pizza. Nisso, o que dá a entender, né, na hora que ele vai buscar, ele fala, ah, a tia Jane é uma boba, ela tá dormindo. Não dá pra saber se ela tá dormindo mesmo, se ela acordou depois, ou se o Golden Fred mandou ela, né, pros quintos dos infernos. Não dá pra saber. O que parece que foi isso, né? Não sei dizer, não sei dizer pra vocês. Então, eu começo a entender do tipo, se aconteceu isso, pode ser que a Vanessa estaria limpando, né, sabe, as coisas que os animatrônicos fazem, ou, sabe, é porque tá dando isso implicitamente no filme. A própria parte que aconteceu, né, dos ataques dos animatrônicos, parece que a Vanessa limpou o lugar. Não teria outra pessoa pra limpar, a não ser ela. Então, talvez ela sabe onde as crianças vão, ou meio que tem noção disso, e talvez ela pode ter ido pra casa, né, do Mike Schmidt, e ter percebido que ele não tá lá, né, talvez ele foi antes do horário, e aí a própria tia Jane tava lá jogada e ele, né, a própria Vanessa deve ter visto isso e ter sumido com o corpo dela. Pode ter sido isso, porque isso não é falado no filme, deixa meio que implícito o que aconteceu com ela. Talvez ela foi de caixa mesmo, e talvez a Vanessa que foi lá e limpou o corpo. Não sei dizer, é só uma teoria minha. Mas o fato é que o Golden Fred, ele pega a Abby e leva, né, para a pizzaria mais atacada do mundo. E agora eles querem fazer com que ela vire, né, um deles. Basicamente é isso, eles vão fazer com que a Abby vire um animatrônico também. Nesse meio tempo, né, que tá acontecendo o Golden Fred andar, aquela coisa toda, a Vanessa, ela vai resgatar o Mike Schmidt. Então é por isso que eu comecei a pensar, pô, se a Vanessa foi resgatar o cara, ela pode ter ido, né, vendo o que o Golden Fred fez, e ela pode ter ido de novo na pizzaria pra ver o que tá acontecendo lá, e foi ali que ela encontrou o Mike Schmidt todo arrebentado. Ela, né, salva o Mike Schmidt e leva pra um galpão da polícia, que não parece galpão da polícia, parece mais uma parte secreta ali, alguma coisa, sabe, que a pessoa utiliza pra, sei lá, pra esconder coisas, tipo um container. E ali acontece o diálogo tão fatídico e tão filha da mãe da Vanessa, onde ela começa a falar que, enfim, acontece que tem um coelho, e esse coelho era vestido por um cara chamado William Afton. William Afton sequestrava as crianças e fazia um monte de coisa ruim lá dentro, fazia um monte de coisa, sabe, com as crianças, e ele matava as crianças. A Vanessa sabe disso, a Vanessa entende isso, porque ela é a filha dele. Ela é Vanessa Afton e ela agora é cúmplice. Então, o que dá a entender é que por ela ser cúmplice, não só dos corpos da pizzaria que a galera morreu lá dentro, não só das mortes das crianças, ela era usada desde quando ela era criança para atrair as outras crianças ou para, sabe, fazer com que elas fiquem distraídas, para que o William Afton pudesse pegar as crianças, levar ela para uns lugares, né, sabe, agora sendo distraídas pela Vanessa e fazer o ruim com elas. Então, a Vanessa, o que dá a entender, ela é cúmplice do William Afton. Ela não é a amiguinha. Ela talvez tá batendo a consciência porque é um cara que também perdeu o irmão. Ou seja, a cagada ia acontecer de uma hora ou outra ser maior ainda. E aí, agora encaixando o último pedaço da história toda,
Lá no começo, quando o William Afton olha pra ficha do Mike, ele percebe que é uma ponta solta. Ele não vai olhar e falar assim, putz, é o meu filho Michael Afton. É o cara Mike Schmidt, ou seja, eu matei o irmão desse menino aqui. Então eu preciso fazer com que ele suma também. Então, todas as pessoas que o William Afton quer que suma sem que com que ele deixe rastro ou que não dê problema, né? Ele joga na Fred Fazbear Pizza. Ó, os animatrônicos cuidam de lá. Só que aconteceu outro problema. A Vanessa se meteu, a Vanessa viu que os animatrônicos estavam amigo, né, do cara e da criança, o que acabou atrapalhando todo o plano, né, do cara ter ido de caixa. O cara conseguiu fugir da Parts and Service e a Vanessa começou a ter, talvez, uma dose de consciência de querer ajudar o cara. Mas a Vanessa, ela é cúmplice do negócio. E vai falar até mais ainda diretamente pra nós a respeito disso. A Vanessa agora, ela vai falar que os animatrônicos querem que a Abby seja um deles, se torne mais um das crianças para elas poderem brincar e aquela coisa toda. Então tem que impedir isso de acontecer. Fora que ela fala, ele tá vindo, ele sabe que você tá começando a ir atrás e talvez percebeu que você tem uma ponta solta, né? Que nem eu falei. O Mike Schmidt, né, o irmãozinho dele foi sequestrado, é Garrett Schmidt, e aí o cara falou assim, tá, se os animatrônicos não deu cabo desse cara, eu mesmo vou ter que dar cabo desse cara. A Vanessa, ela vai falar, ele percebeu que você tá indo atrás dele, porque que eu falei, ele tá indo na pizzaria até em outros horários, que não era pra ele tá indo. Então talvez o William Afton sacou, falou assim, não, agora eu vou pegar esse cara tá mexendo onde não deve, eu vou lá resolver eu mesmo, já que os animatrônicos não resolvem, eu vou lá e resolvo. E nessa hora dessa conversa, a Vanessa também fala que as crianças não se lembram de quem matou elas. Ele fala assim, ó, elas sabem que elas têm que seguir um coelho amarelo, que o coelho amarelo tá pintado em tudo que é canto, e as crianças seguiam o coelho amarelo como se fosse um personagem legal, um personagem bonitinho e tudo mais, e que seria amigo da garotada. Mas elas não se lembram de que foi o próprio coelho amarelo que fez o ruim. E possivelmente, como as crianças estavam distraídas por conta, né, da Vanessa, que nem eu falei, a Vanessa aparece brincando, né, com sabe, o aviãozinho, aparece pôster da Vanessa dentro da pizzaria, já fazendo propaganda, então parece que a Vanessa talvez já seja uma criança que o William Afton acabou utilizando muito pra, sabe, não, vou fazer aqui com você e tudo mais, você é minha filha e você vai me ajudar nos negócios aqui. E talvez, desde sempre, a Vanessa era cúmplice das coisas que o pai dela fazia. Não acho que seja um pai de sangue, porque parece que o homem gosta de sequestrar criança. Enfim, não sei, só falando que a Vanessa já tava nesse rolê há muito tempo. Já tava nesse rolê, cara, há uma cota já. Então, é explicado que os animatrônicos não sabem, né, que foi o coelho amarelo que botou, né, a alma deles dentro dos animatrônicos, melhor dizer, né? As crianças não sabem o que tá acontecendo. Então, tem que dar uma olhada. Falou assim, ó, fofo, o coelho amarelo que matou. E aí, basicamente, né, nessa conversa implícita, a Vanessa x-novou o próprio pai. E aí, agora fala, não, a gente tem que, então, impedir que a Abby, né, vá de arrasto, então a gente vai fazer alguma coisa pra impedir. E é eletricidade. Pega coisa elétrica, pega taser, pega coisa de choque pra controlar animal, e a gente vai lá na pizzaria pra salvar sua irmã. Então, ela vai, faz uns curativos, remendo, né, dentro do bagulho ali, faz uma cura, né, dentro do Mike Schmidt e eles vão pra pizzaria. Na pizzaria, a criança tá quase já capotando o Corsa. A criança tá lá quase dentro da Eladol e acontece o ruim quase com ela. Que eu falei, né, que tem até o exemplo que usa, né, a vassoura pra, né, sabe, arrebentar, né, a parte de dentro da Eladol e a Abby iria de caixa ali dentro também. Só que acontece o seguinte, eles conseguem chegar antes e parar os animatrônicos dando choque neles. E aí acontece várias cenas daquela coisa toda e os animatrônicos são definitivamente parados. Mas quando o Mike Schmidt tá na parte principal, aparece um coelho amarelo. Parece Senhorito Springbone vindo pra cima do Mike Schmidt. E aí acontece, né, o William Afton, nossa, soca o Mike Schmidt também, eu acho pouco. O Mike Schmidt burro. Soca o Mike Schmidt. O Mike Schmidt até tentou dar um tiro de taser, mas não aconteceu nada, né? A roupa parece que absorveu o negócio. E o William Afton soca o Mike Schmidt, né? Ali, nossa, parece um bagulho meio Street Fighter, o bagulho. Mas enfim, depois dessa briga toda, eles conseguem, né, até salvar, o Mike Schmidt até salvou já a Abby, aquela coisa toda, né, conseguiu parar o animatrônico, que eu falei pra vocês. E aí, a Abby sai correndo e vai tentar salvar o irmão, né, tentar ajudar. E aí o William Afton vê a Vanessa, fala assim, ó, você acha que você não tá grandinha demais não pra não cumprir com o que eu falo? E aí o William Afton começa a falar das coisas. Fala assim, que ela é cúmplice,
que, tipo, você tinha uma tarefa, manter, né, matar quem chegasse aqui perto. Então você tinha que, tipo, cuidar pra que ninguém descobrisse as coisas que estão acontecendo aqui. E também, né, se acontecesse alguma parada, você tinha que, você tinha que manter as pessoas fora daqui. E se a pessoa chegasse muito longe, você tinha que matar. Não era pro William Afton matar, era pra Vanessa matar. E aí a Vanessa fica assim, né, isso são duas coisas, faz a piadinha. E aí o William Afton vai pra cima dela e tenta fazer alguma coisa. Ela consegue dar um tiro no Homem Ruim, e aí talvez pode ter quebrado alguma parte, alguma coisa assim do tipo. E aí ele vai pra cima da Vanessa, né, com a faca e tudo mais. E nisso a Abby começa a sacar, e o Mike também fala, a Vanessa começa a conversar ali. Tipo, eles não sabem quem matou eles não sabem o que aconteceu. E aí então a Abby saca, né, que é contada a história ali, e ela desenha, né, o coelhão, aquela coisa toda, matando as crianças, né, em versão de desenho. Uma coisa que o filme vai deixar meio implícita é que as crianças conversam muito com os desenhos, sabe? Tipo, às vezes a criança que não consegue se comunicar, ela desenha pra poder falar o que tá sentindo ou passando. E aí, então, acontece isso. A Abby, então, ela fica o filme todo desenhando aquela coisa toda, então ela usa o desenho pra falar pras crianças, ó, quem matou vocês foi esse coelho tacado, pega ele! E aí acontece isso. O poder da amizade da Abby dos animatrônicos. E ela desenha o Homem Ruim matando as crianças. E é então que o Homem Ruim começa a falar, ué, o que tá acontecendo? Não, pera aí, você não faz besteira não. Aí o Mike Schmidt consegue levantar e religar as luzes. E aí tá lá o posterzinho bonitinho da Creonça que desenhou o Coelho Ruim. E aí os animatrônicos vão pra cima então agora do Springborn, vulgo William Afton. O Cupcake dá uma mordida aqui na barriga. E aí a Springlock falha e começa, né, a fazer a falha. Ele começa a ter, sabe, as molas entrando dentro da carne dele. Ele começa a sangrar, ele começa sabe, a explodir assim. E outra coisa é que as Springlocks também travam, sabe, a parte do sangramento. Então, tipo, as Springlocks travaram e deixam o cara preso dentro de uma jaula. Caso você não saiba disso, várias coisas dentro, né, de FNAF. A Fazbear Fright já falou disso. Vários livros, né, contam a respeito disso, que Springlock trava a pessoa e trava até sangramento, ou seja, o William Afton tá sangrando internamente, por isso que não explodiu nada de sangue. E também deixa o cara ali ainda, sabe, naquela parte ali tremendo e tem que um funcionário ajudar ele a tirar. Mas aí os animatrônicos vão garantir que ninguém vai ajudar o cara coisa nenhuma. Antes disso acontecer também, eu esqueci de falar, o William Afton até dá uma facada na Vanessa, quase mata a Vanessa. E aí eles tentam, né, levar a Vanessa pro hospital e salvar ela lá. E ela agora fica internada lá dentro. O Homem Ruim, então, toma um Springlocada, fala, eu sempre vou voltar, bota a cabeça do Homem Ruim e ele vai de caixa. Ainda não, né? Ele vai ficar um tempinho ainda lá dentro, né, com os animatrônicos agora com raiva dele. Porque, que eu falei, os animatrônicos eles seguiam um coelho amarelo. Então eles seguiam o comando do coelho amarelo. Porque tava sempre desenhado, as crianças sempre desenhavam, né? Sabe, o coelho amarelo, amiguinho e tal. Vamos seguir o coelho amarelo. E o William Afton se vestia de coelho amarelo e fazia os animatrônicos, sabe? Ó, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo outro, né? Mas aí quando descobriu que o coelho amarelo matou, aí as crianças se viraram contra e aconteceu o ruim. Depois disso, Mike Schmidt e a Abby saem da pizzaria, tá tudo tranquilo com eles. Eles vão visitar a Vanessa no hospital, eles vão conversar com o que eles vão jantar e tudo mais. E, né, parece que ficou tudo bem. A Freddy Fazbear Pizza foi completamente abandonada, agora com o tal dono lá dentro agonizando, né? Vai saber por quanto tempo. E o filme termina. Bom, novamente, eu acho que eu deixei todos os pontos do porquê que o Mike Schmidt não é o Michael Afton, o Garrett não é a criança chorona, e o último ponto que eu quero falar pra vocês é que a Vanessa não é a Vanessa do Security Breach. Essa pode ser uma Vanessa Afton, pode ser até uma criança sequestrada chamada Vanessa. O meu argumento é, tem vários Jeremys dentro da franquia de FNAF, e vários Jeremys com várias funções diferentes, ou meio que até ali, né? Porque, por exemplo, meio que parecidos. A gente tem dois funcionários da Freddy Fazbear Pizza, na Freddy Fazbear Pizza não, da Fazbear Entertainment no geral, que se chamam Jeremy. Um é o guarda e o outro tava trabalhando lá no Help Wanted, se vocês lembrarem. Então, essa Vanessa não tem como ser a Vanessa Security Breach, a não ser que eles enfim no filme, mas não parece ser, porque o Security Breach é em 2035 e o filme se passa em 2000. É falar da data, é 2000 redondo. Então não tem como
ser aquela coisa do tipo assim, 2035, essa Vanessa tá com 60 anos. Não ia ter nem como. Então parece que, né, o filme tá seguindo uma linha, sabe, talvez totalmente diferente, uma timeline diferente, e que algumas coisas vão ajudar a explicar algumas coisas dos jogos e dos livros, mas parece que é um novo tipo de mídia, né? E eu acredito que a Vanessa que tá ali não é a Vanessa do jogo, e também, que não falei pra vocês, o personagem principal não é o Michael Afton, e o Garrett não é a criança chorona, não tem nem como ser. Enfim, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham curtido o vídeo, agora com toda a explicação, com todos os spoilers e tudo mais sobre o filme de Five Nights at Freddy's. Também vou trazer um vídeo com vários easter eggs, porque tem Balloon Bosta, tem Shadow Fred, tem outras coisas pra gente poder trocar uma ideia também. Muito obrigado, pessoas, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada acontecendo aqui, são 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, tudo sempre, me despeço de vocês e até a próxima.